Esse vídeo pode ser extremamente claustrofóbico para algumas pessoas e eu deixo o alerta de gatilho porque vão ter alguns vídeos que vão mostrar coisas que talvez não todo mundo queira assistir. Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Se você gosta de conteúdo assustador, bizarro e misterioso, você está no lugar certo. Toda semana tem pelo menos 3 vídeos longos, todo dia tem vídeo curto, então tem muito conteúdo para vocês. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal, comentar outros temas que vocês querem ver aqui. As fontes e os créditos estão sempre na descrição do vídeo e eu tô rindo porque eu acho muito engraçado que todo começo de vídeo eu falo exatamente a mesma coisa, parece tipo uma máquina falando. E é muito engraçado porque toda vez que eu vou repetir a mesma coisa eu fico pensando, será que eu deveria fazer isso mesmo todos os vídeos? Será que eu devia fazer umas frasezinhas que pegam ou fazer uma coisa mais aleatória pra não ficar tão mecânico? Mas enfim, acho que eu já tô acostumada e as frases vão saindo assim, ó, sem eu nem pensar. Mas agora, sem mais enrolação, bora pra história. Na década de 90, na Califórnia, um homem chamado Joseph Burroughs era um mágico ilusionista e a sua maior inspiração era o Harry Houdini. O Harry Houdini, para quem não conhece, era um mágico ilusionista também que tinha começado a sua carreira lá em 1890. Ele começou com 16 anos de idade e os truques começaram como cartas só. Eram truques simples que a gente já tá muito acostumado hoje em dia. Só que esse início de carreira, que ele se autodenominava Rei das Cartas, não foi de muito sucesso. Ele começou a se dedicar a truques de desaparecimento e escapar de algemas, de camisas de força, de todo tipo de coisa, se desafiando cada vez mais. Ele mudou o nome de Rei das Cartas para Rei das Algemas e isso realmente fez ele estourar. Primeiro, ele começava a desafiar a polícia local, a prender ele dentro das celas e aí ele ia escapar. Ele tinha muito sucesso, as pessoas ficavam super impressionadas, até porque ninguém tinha feito isso antes. E é claro que com todo sucesso chegam várias pessoas tentando imitar os truques dele. Os outros mágicos ilusionistas começavam a bolar truques que superassem os de Houdini. Agora eu vou contar pra vocês 2 truques famosos dele que impressionaram mesmo a população. Um deles era a escapada de dentro de uma lata de leite. Com esses mágicos tentando imitar os truques dele, o Houdini começou a se desafiar cada vez mais e inventar novos truques para sempre estar um passo à frente. Inicialmente, ele era algemado e colocado dentro de uma lata gigante que tinha água a princípio. Ali dentro tinha um risco real dele se afogar e isso que causava grande comoção no público. Todo mundo ficava na expectativa se ele ia conseguir sair ou não. Inclusive, ele convidava o público a prender a respiração junto com ele quando ele entrasse. Mais tarde, ele fez um upgrade no número. Agora, ao invés de colocar água, ele colocava leite e depois colocava essa mesma lata de leite dentro de uma caixa de madeira. Então agora, além de escapar da lata, ele também tinha a caixa. Claro que esses truques todos eram muito claustrofóbicos e o que mantinha o público atento era a possibilidade dele não aguentar, dele não conseguir sair. Mas todas as vezes ele conseguia. E aí, ele decidiu fazer um truque de ser enterrado vivo. A primeira vez que ele apresentou esse truque, isso quase custou a vida dele. Ele foi enterrado em uma trincheira, não tinha um caixão, mas ele estava a mais ou menos 2 metros de profundidade. Ele tinha que cavar o caminho dele até a superfície, mas ele ficou exausto e começou a perder o fôlego. Ele começou a entrar em desespero e quando a mão dele saiu pela superfície, a equipe teve que correr para tirar ele de lá e ele já estava sem consciência. E só contando isso para vocês, eu já tô sem fôlego. Ele queria fazer uma variação desse truque para passar nos palcos. E o desafio ia ser maior ainda. Ele ia estar preso em uma camisa de força dentro de um caixão e então enterrado. Esse truque seria a principal atração da turnê dele de 1927, mas ele acabou falecendo no Halloween do ano anterior. E eu acho bem curioso que ele morreu em uma noite de Halloween. E uma curiosidade sobre o Houdini, antes da gente entrar na história de hoje, é que uma das práticas que o Houdini costumava fazer era desmascarar espiritualistas. Esses espiritualistas eram médiums e videntes. Ele tinha muito conhecimento em ilusionismo e isso ajudava ele a desmascarar várias fraudes que esses videntes e médiums faziam na época. E essas fraudes eram tão boas que convenciam vários cientistas e acadêmicos da época. Um lugar famoso que ele visitou, inclusive, foi a mansão Winchester. Enfim, voltando só para contextualizar, a gente vai falar sobre o Joseph Burroughs de novo, de 32 anos de idade. Ele tinha recentemente se recuperado de um vício de drogas. Ele ficou internado em uma clínica de reabilitação e ele usava aquela clínica e alguns espetáculos que eles faziam ali para as pessoas
para treinar os números dele. Ele era conhecido como Amazing Joe e os truques dele também eram para escapar dos lugares. Os truques também envolviam camisas de força, algemas. Ele ficava na frente dessas audiências, como os vizinhos, praticando os truques, e todo mundo ficava curioso, afinal aqueles números eram de graça, e ele falava que ele ia ser maior do que o Houdini. Ele tinha muita ajuda da esposa, que era assistente de palco, e também de um dos filhos, ele tinha 2. Ele gostava de deixar a audiência preocupada e nervosa, então todo mundo ficava ali prendendo a respiração, achando que ele não ia conseguir sair. Ele fazia gestos como se ele tivesse preso mesmo, e depois ele saía triunfalmente, mostrando que na verdade era tudo uma grande piada. E aí, o Joe pensou em uma variação do truque do Houdini de ter sido enterrado vivo. Alguns outros ilusionistas que já tinham feito esse truque faziam o mesmo esquema de só estar dentro de uma trincheira e aí colocam terra por cima, ou de fato estar dentro de um caixão. A ideia dele era ficar dentro de um caixão algemado nos pulsos e nos tornozelos, e aí ele seria colocado dentro de uma cova. A terra seria colocada por cima, como nos outros truques, só que isso seria igual ao do Houdini. Ele precisava de algo diferente. A diferença agora é que ele colocaria cimento. A intenção é que ele saísse da cova enquanto o cimento ainda estava molhado. Então ele teria cerca de 5 minutos para ser colocado lá dentro, se liberar das algemas, quebrar o caixão, passar pela terra e depois pelo cimento. Tudo isso antes do cimento ficar duro. Ou seja, ele ficaria enterrado vivo por 5 minutos e isso era mais do que qualquer coisa que ele já tivesse tentado. Ele praticou por várias semanas. Primeiro, ele só ficava embaixo da terra. E durante os espetáculos, ele garantia que ele ia escapar de uma forma que ninguém ia esquecer. A esposa dele estava preocupada. Ela sabia que era muito pouco tempo para ele sair. Só que nada tirava da cabeça do Joe que ele precisava pelo menos tentar. Quando ele fez o truque só com a terra, ele saiu em poucos minutos e foi um grande sucesso. Todo mundo estava com muita expectativa. E se ele conseguisse passar por esse truque, ele com certeza se tornaria o maior mágico escapista que já existiu. Então, depois de semanas de preparação e várias orações, ele não sabia que ele ia entregar um truque que ia aterrorizar o público. No dia do espetáculo, a família inteira do Joe estava lá para testemunhar a melhor apresentação dele. Eles estavam gravando para ter aquela lembrança para sempre, mas algo aconteceu que transformou o vídeo em um filme de terror. O principal para qualquer um desses mágicos escapistas é controlar a respiração. O Joe teria pouquíssima quantidade de ar dentro daquele caixão, então o tamanho do caixão determinava a quantidade de ar que ele teria ali dentro. Ele foi feito um pouco maior do que o Joe e do que os caixões convencionais para que ele pudesse respirar mais. Ele foi algemado nos pulsos e no tornozelo e ele também tinha algo prendendo o pescoço. O caixão foi colocado dentro da cova e para sair de lá ele precisava seguir 3 passos. Primeiro, ele liberaria as mãos e os pés das algemas. Ele precisava completar esse passo em menos de 1 minuto. Um detalhe é que ele não precisava esperar para sair quando toda a terra e o cimento já estivessem em cima dele. Ele foi começando o truque quando ele foi colocado no buraco, então ele já estava tentando tirar as algemas quando a equipe estava colocando a terra. Uma coisa que ele falou quando eles estavam colocando a terra é que a corrente no pescoço estava muito apertada e ele estava se sentindo sufocado. E aí eles conseguiram arrumar e ficou tudo bem. O passo 2 seria ele chutar a parte de baixo do caixão para poder liberar a tampa e ele começar a subida. Então ele usa o resto de ar que ainda tem no caixão para começar a cavar. Nessa hora, a equipe terminou de colocar a terra por cima e começa a despejar o cimento molhado. E agora fica o alerta de gatilho pro vídeo. Lembrando que com o cimento ele tinha menos de 3 minutos para chegar até a superfície. O problema é que assim que a equipe terminou de jogar todo o cimento lá dentro e o caminhão partiu, o caixão também caiu. O peso do cimento quebrou o caixão. Isso enterrou o Joe vivo. Quando eles perceberam que o cimento quebrou aquele caixão, detalhe, de plástico, eles sabiam que alguma coisa estava errada. O Joe calculou errado sobre o peso que ia estar em cima dele e o quanto o caixão ia conseguir suportar. Uma coisa que eu fico pensando é, não é possível que não tinha uma pessoa para avisar. Ele teria que passar por toda aquela espessura e densidade do cimento sem ter imaginado que agora, em cima do caixão dele, tinham toneladas. E não era só o cimento que estava secando e ficando cada vez mais pesado. Também tinha camada de terra. E o material que o caixão era feito, é claro que não ia
conseguia suportar todo aquele peso. Em poucos minutos, a parte de cima cedeu. Logo, a equipe e a esposa dele e todos que estavam presentes foram tentar cavar para tirar ele de lá, mas era tarde demais. Para vocês terem uma noção, a equipe demorou cerca de 30 minutos para tirar tudo aquilo de cima dele. E é claro que ele já estava há muito tempo sem ar e acabou morrendo. Ele foi esmagado e morreu dentro daquele caixão que ele mesmo construiu. Os espectadores ficaram perdidos, eles não sabiam em que momento o espetáculo era só fingimento, talvez aquilo fosse um exagero e parte do show, para quando começou a ser real. Principalmente porque o Joe tinha aquela mania de brincar como se ele não tivesse conseguindo sair. Essa foi uma grande tragédia e eu imagino que talvez na época eles não tivessem tanto conhecimento, não sei se a partir disso os mágicos começaram a consultar pessoas que saibam melhor construir essas coisas para que esses acidentes não aconteçam mais. Eu acho que foi um pouco de inocência do Joe achar que o caixão ia segurar aquilo e talvez ele falhou mesmo em ter consultado pessoas mais experientes para ter mais segurança. E assim, na época do Houdini, nos anos 30, eu entendo que a experiência era menor, mas agora nos anos 90, que foi quando o caso do Joe aconteceu, a gente já tinha um pouco mais de conhecimento, né? Foi uma grande fatalidade. A esposa do Joe depois deu entrevistas falando que sabia que aquilo era perigoso, mas que nada ia tirar a ideia da cabeça dele de que ele precisava tentar. Eu imagino que isso tenha servido de alerta para várias outras pessoas que tentaram truques parecidos. E é isso, gente. Cimento é um negócio que você não brinca. Enfim, essa foi a história de hoje. Comentem aí o que vocês acharam e até a próxima.